17 séculos. Esse é o tempo exato que transcorreu entre Adão e o dilúvio de Noé. Mas a Bíblia resume toda essa era em apenas alguns poucos versículos. Por quê? O que aconteceu nesses 17 séculos que Deus não quis que soubéssemos? Pense nisso. Desde Cristo até hoje, passaram um pouco mais de 20 séculos. Nesse período, construímos impérios, descobrimos a eletricidade, voamos, chegamos ao espaço, criamos a internet. Agora, imagine que alguém do futuro resumisse toda a nossa era em 3 parágrafos. Havia um homem chamado Jesus. Depois vieram as guerras e então o fim. Toda a nossa ciência, arte e tecnologia apagadas da história. Isso é exatamente o que aconteceu com os 17 séculos pré-diluvianos, e não foi por acaso. A verdadeira pergunta é: o que a humanidade descobriu nesses séculos? O que foi tão perigoso que Deus decidiu apagar não só as pessoas, mas até a lembrança do que elas conseguiram fazer? Gênesis 4 nos dá pistas. Nos versículos sobre os descendentes de Caim, está escondido o maior segredo arqueológico: a primeira supercivilização da Terra. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade. Gênesis 4:17. Leia de novo, devagar. Caim, o primeiro assassino, condenado a ser fugitivo e errante na terra. Não só tem um filho, ele constrói uma cidade, a primeira da humanidade. Espere, como um fugitivo amaldiçoado conseguiu os recursos, a mão de obra e o conhecimento para construir uma cidade? De onde vieram as pessoas para habitá-la? E por quê? Numa época em que a humanidade deveria ser primitiva, alguém já tinha o conceito urbanístico de uma metrópole. Guarde essa pergunta. A resposta vai te surpreender mais adiante. A resposta está na genealogia que segue. Não estamos lendo apenas nomes, estamos lendo o currículo da primeira revolução industrial da história. E Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Gênesis 4:19. Lameque foi o primeiro polígamo, o primeiro a desafiar abertamente o modelo estabelecido por Deus. Mas isso é só o começo. Lameque teve 3 filhos, e cada um fundou uma área da civilização tão avançada que seus efeitos ainda ressoam hoje. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Gênesis 4:20. Jabal não inventou o acampamento. A palavra em hebraico sugere estruturas móveis sofisticadas, moradias projetadas para grandes grupos. Jabal desenvolveu a primeira engenharia habitacional da humanidade. Sistemas arquitetônicos que permitiam a comunidades inteiras se deslocar e se estabelecer rapidamente. Era logística avançada, engenharia civil aplicada ao nomadismo. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Gênesis 4:21. Jubal não inventou a música de fogueira. As palavras hebraicas para harpa e flauta indicam instrumentos complexos, com afinação precisa e construção elaborada. Jubal desenvolveu uma acústica avançada. Ele entendia frequências, ressonância, harmônicos. Por que isso é importante? Porque a música nas culturas antigas não era entretenimento, era tecnologia espiritual. A forma de se conectar com dimensões além do físico, de induzir estados alterados de consciência, de se comunicar com entidades espirituais. Jubal criou a primeira interface tecnológica entre o mundo natural e o sobrenatural. E agora segure firme, porque o que vem a seguir muda tudo. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim.
mestre de toda a obra de bronze e ferro. Gênesis 4:22. Aqui chegamos ao ponto que deveria nos chocar. Tubal-Caim, mestre de toda a obra de bronze e ferro. Estamos falando de metalurgia avançada, de ligas metálicas, de forja, de tecnologia que, segundo os arqueólogos convencionais, a humanidade só desenvolveria milênios depois. A palavra hebraica para mestre é latash, que significa alguém que afia, corta e molda com precisão. Tubal-Caim não era um simples ferreiro, era um engenheiro metalúrgico. Ele entendia temperaturas, pressões e composições químicas. Tubal-Caim desenvolveu a primeira tecnologia militar da humanidade. Repare no detalhe: bronze e ferro. Duas tecnologias que, pela cronologia arqueológica tradicional, não deveriam coexistir na mesma época. O bronze é anterior ao ferro por séculos, mas Tubal-Caim dominava ambos simultaneamente. Como? Aqui está a verdade que você precisa entender. Esses homens não descobriram essas tecnologias sozinhos. Elas foram ensinadas a eles. Imagine a cena. Uma cidade em construção. Não cabanas de barro, mas estruturas de bronze e ferro. Não pastores primitivos, mas engenheiros metalúrgicos acústicos. Não uma sociedade simples, mas uma civilização tecnológica avançada. E tudo isso apenas algumas gerações depois de Adão. Mas aqui está a pergunta aterrorizante. Se, em 7 gerações após Adão, os descendentes de Caim já haviam desenvolvido urbanismo, engenharia, acústica e metalurgia, o que eles conseguiram fazer nos 15 séculos seguintes? E, mais importante, porque Deus permitiu que isso fosse desenvolvido pela linhagem do assassino, e não pela linhagem do justo Sete. Você se lembra que no começo perguntei como Caim conseguiu construir uma cidade do nada? Agora você vai descobrir a resposta que a história te ocultou. Quando a Bíblia diz que Caim conheceu sua mulher, há uma implicação que os tradutores evitam. A palavra hebraica yada às vezes implica não só relação íntima, mas também conhecimento compartilhado, aprendizado mútuo. E se a mulher de Caim trouxe conhecimentos que ele jamais poderia ter desenvolvido sozinho? Caim foi condenado a ser fugitivo, mas quando ele vai para a terra de Nod, a leste do Éden, Gênesis 4:16, ele não vai para um deserto vazio. Vai para uma terra que já tinha nome, Nod, uma terra que já existia. E se Nod não fosse apenas um lugar geográfico, mas um centro de conhecimento? E se lá Caim encontrasse não só uma mulher, mas uma civilização já instruída por seres que sabiam muito mais sobre tecnologia do que qualquer humano deveria saber? Você sabia que existem mais de 200 mitos em todo o mundo que falam de seres que desceram do céu e ensinaram tecnologia aos homens? Sumerianos, egípcios, gregos, maias, incas, todos contam a mesma história. Coincidência? A Bíblia menciona em Gênesis 6:2 que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Mas esse versículo é cronologicamente bem posterior à fundação de Enoque. E se os filhos de Deus já estivessem na terra muito antes? E se a civilização de Caim foi a primeira a receber instrução direta de seres celestiais que decidiram intervir no desenvolvimento humano? Isso explicaria como Caim, um fugitivo, conseguiu fundar uma metrópole. Isso explicaria como seus descendentes dominaram tecnologias que deveriam ter levado séculos para serem desenvolvidas. Isso explicaria
porque a linhagem de Caim se tornou tecnologicamente superior à de Sete em tão pouco tempo. E isso explicaria por que Deus teve que intervir de forma tão drástica 17 séculos depois. Porque quando os seres celestiais começam a ensinar tecnologia avançada a humanos que acabaram de sair do Jardim do Éden, o resultado não é progresso, é corrupção. E a corrupção, quando não contida, contamina toda a criação. A cidade de Enoque foi o primeiro laboratório de hibridização entre o conhecimento celestial e a ambição humana. E o que nasceu desse laboratório foi uma supercivilização que fez coisas que nem nossa era moderna conseguiu alcançar. Nos 15 séculos seguintes, essa civilização cresceu, se expandiu e desenvolveu tecnologias que desafiam nossa compreensão. E quando Deus olhou para o que ela havia se tornado, viu que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não era só moral, era existencial. A própria definição de humano estava sendo reescrita. E quem estava por trás de tudo isso? Essa é a história que você vai ouvir agora. A Terra ainda era jovem, com florestas virgens e montanhas que nunca haviam visto a presença humana. O homem começava a se organizar, mas havia indícios de que algo muito maior estava acontecendo. Havia mestres ocultos, professores invisíveis, observando de cima. A Bíblia os chama de filhos de Deus. O livro de Enoque os chama de vigilantes. E a história que eles protagonizaram é tão perturbadora que foi proibida do cânon oficial das Escrituras. Segundo o livro de Enoque, cerca de 200 anjos desceram do céu na antiguidade. Não vieram em missão divina. Não foram enviados por Deus. Eles escolheram descer. Liderados por Semiasa, fizeram um juramento no Monte Hermon. Abandonar o lugar celestial, tomar mulheres humanas e ensinar segredos proibidos. O texto diz que eles tiveram medo. Semiasa advertiu: talvez só eu sofra pela transgressão. Mas todos responderam: façamos um juramento e unamo-nos com maldições para não voltar atrás. E assim fizeram. 200 entidades de luz e poder se tornaram mestres rebeldes da humanidade. Agora preste atenção no que eles ensinaram, porque isso conecta com tudo o que você viu antes. Eles não vieram ensinar a adorar a Deus. Vieram trazer tecnologia proibida. Azazel ensinou aos homens a trabalhar metais preciosos, forjar armas, criar armaduras, transformar minerais em poder bélico. Lembra de Tubal-Caim? Agora você sabe quem o ensinou. Azazel também ensinou as mulheres a usar cosméticos, maquiagem, adornos, não vaidade, mas magia de sedução. Semiasa ensinou encantamentos, fórmulas ocultas, artes de feitiçaria. Baraquel revelou segredos da astrologia. Cocabel ensinou os sinais das estrelas. Penemui mostrou as artes da escrita, a manipulação de símbolos, o conhecimento para controlar mentes. Sariel ensinou os movimentos da lua e o controle dos ciclos naturais. Cada mestre trouxe conhecimentos que pareciam libertadores, mas que escondiam uma prisão. A Bíblia resume em uma frase o que o livro de Enoque detalha. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6:2. Não foi um casamento, foi uma união proibida. Os seres celestiais se uniram a mulheres humanas, e dessa união nasceram criaturas que nunca deveriam ter existido. Os Nefilim, gigantes, seres híbridos, nem totalmente humanos, nem totalmente celestiais.
criaturas de estatura descomunal, inteligência sobrenatural e apetite insaciável. O livro de Enoque descreve: devoraram o trabalho dos homens, até que estes não puderam mais sustentá-los. Então, os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los. Sim, eles se tornaram predadores da própria humanidade. Agora tudo se encaixa. Se a linhagem de Caim já tinha urbanismo, metalurgia e música espiritual, imagine isso multiplicado pela instrução direta dos vigilantes. A humanidade não estava apenas evoluindo, estava pulando etapas inteiras. Em poucas gerações já existia o conhecimento de astronomia, magia, metalurgia avançada, técnicas de guerra e manipulação genética. Era como dar tecnologia nuclear a uma criança. Segredos cósmicos nas mãos de homens que ainda estavam aprendendo a plantar trigo. Mas esses mestres não saíram impunes. O livro de Enoque diz que os anjos santos, Miguel, Gabriel e Rafael, se apresentaram diante de Deus e clamaram: a terra geme pela violência dos homens. Tudo o que os vigilantes ensinaram está corrompendo a criação. E então veio a sentença. Os vigilantes seriam acorrentados em abismos escuros até o julgamento final. Seus companheiros foram encarcerados sob as montanhas, selados com correntes eternas. Os Nefilim seriam destruídos pelo próprio dilúvio, afogados pelas águas que varreriam o planeta. Mas mesmo encarcerados, o dano já estava feito. O conhecimento já havia sido liberado. A humanidade tinha em suas mãos segredos que não podia controlar. E aqui vai algo que vai te deixar de boca aberta. Todas as culturas antigas falam de deuses que desceram do céu e ensinaram tecnologia. Os sumérios falavam dos Anunnaki, os egípcios falavam dos Neteru, os gregos falavam dos titãs, os povos nativos da América falavam dos homens-pássaro. E se todos se referissem à mesma história, não de deuses, mas dos vigilantes rebeldes? No primeiro capítulo você viu como Caim fundou uma civilização avançada. Agora sabe quem realmente impulsionou esse avanço. Os vigilantes não só observaram, intervieram, criaram híbridos, moldaram uma supercivilização que cresceu durante os 17 séculos perdidos. Mas há algo que ainda não te contei. O que construíram com esse conhecimento era tão impossível que até hoje os cientistas não conseguem explicar. E há um detalhe que você precisa saber antes de continuar. Imagine acordar em um mundo onde tudo relacionado à história está errado, onde civilizações primitivas já dominavam segredos que até hoje nossa ciência não explica. Isso não é ficção. É a realidade dos 17 séculos perdidos. Os vigilantes não desceram só para se casar. Desceram para ensinar. E o que ensinaram fez a humanidade avançar séculos em poucas gerações. Mas esse avanço tinha um propósito: corromper a criação. As gerações posteriores a Caim e aos vigilantes construíram não só cidades, mas maravilhas impossíveis. Gigantescos megalitos se ergueram da terra. Estruturas como pirâmides, zigurates e templos alinhados com as estrelas surgiram por todo o planeta. E aqui está a pergunta que os arqueólogos não conseguem responder. Mesmo com toda a nossa tecnologia, máquinas, computadores e cálculos modernos, ainda não sabemos como construir muitos desses monumentos. Como foram cortados com precisão de laser blocos de centenas de toneladas e transportados quilômetros sem rodas nem aço. Civilizações supostamente primitivas possuíam uma engenharia que supera a nossa. Pense nisso por 3 segundos. Mas os vigilantes não só ensinaram a erguer pedras, trouxeram conhecimentos sobre genética
e hibridização. O livro de Enoque e as tradições antigas sugerem que os Nefilim experimentaram cruzamentos proibidos, homens misturados com animais, criaturas híbridas que encheram a terra de aberrações. Os povos antigos falam de centauros, minotauros, homens-escorpião, aves humanas. São só mitos ou lembranças distorcidas desses experimentos genéticos pré-diluvianos? Hoje, em 2025, já temos capacidade de editar o DNA com CRISPR, de criar embriões híbridos entre humanos e animais em laboratórios. Se conseguimos isso em décadas de ciência moderna, o que impediria uma civilização com conhecimentos celestiais de ter feito o mesmo há milênios? Você se lembra que no início eu disse que Deus apagou 17 séculos por uma razão? Agora você está começando a entender o motivo. E não parou por aí. Esses mestres ensinaram o controle dos céus e da terra, conhecimentos sobre meteorologia, ciclos lunares, astronomia, não para contemplar, mas para manipular a criação. Textos antigos falam de povos que controlavam as chuvas, faziam cair fogo do céu, manipulavam os ventos. Imagine uma civilização que já dominava formas primitivas de engenharia climática. Hoje, com satélites e supercomputadores, mal conseguimos prever o clima de uma semana. E eles, sem nada disso, já realizavam façanhas de manipulação atmosférica. Um líder que controlasse o clima seria visto como um deus. E talvez esse seja o segredo. Os vigilantes se fizeram adorar como deuses, porque entregaram ao homem as chaves do poder que só pertenciam ao Criador. Mas o mais aterrorizante, você ainda não ouviu. Esses homens não só aprenderam a manipular genética ou clima, abriram portais espirituais. O livro de Enoque e as tradições sumérias falam de portais entre dimensões, lugares onde céu e terra se tocavam. Os zigurates eram chamados de portas dos deuses. O próprio nome Babel significa porta de Deus. Não é metáfora. Estamos falando de tecnologia espiritual. Templos, música, fórmulas que abriam brechas no tecido da realidade para que entidades do mundo espiritual se manifestassem. E se todos os esforços posteriores por construir torres, templos ou estátuas para invocar deuses fossem ecos de uma ciência antediluviana esquecida, transmitida como religião? Esses 17 séculos não foram só crescimento cultural. Foram um salto tecnológico e espiritual tão grande que Deus teve que intervir. Imagine: engenharia avançada, manipulação genética, controle climático, portais dimensionais, armas de guerra sofisticadas. Tudo isso nas mãos de homens moralmente corruptos, guiados por anjos rebeldes. Nós, com toda a nossa ciência, ainda não alcançamos tudo o que eles tinham. Isso explica por que tantas ruínas antigas parecem impossíveis. Isso explica por que as mitologias de todos os povos falam das mesmas coisas. Gigantes, deuses que desceram, monstros híbridos, templos cósmicos. Não eram lendas, eram lembranças de uma civilização real, uma civilização proibida. Mas havia um problema maior. Essa tecnologia não era só perigosa para os homens, era uma ameaça ao próprio plano de Deus. Porque se a humanidade corrompesse totalmente o DNA, se toda a carne se contaminasse, não haveria espaço para o nascimento do Messias. A promessa de um Salvador feita no Éden corria risco de ser destruída. Por isso, Gênesis 6 diz: Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, não só a moralidade, mas a própria essência biológica da criação, estava sendo adulterada. E quando isso aconteceu,
Deus não teve outra opção. O que veio depois não foi só castigo. Foi uma cirurgia cósmica. Um mundo onde a violência não era exceção, mas regra. Onde gigantes caminhavam entre os homens, devorando suas colheitas, animais e famílias. Onde sacerdotes entoavam cânticos para abrir portais a entidades. Onde reis eram adorados como deuses, sustentados por monstros híbridos. Assim era o mundo antes do dilúvio. Uma civilização tão poderosa e corrupta que o próprio Criador declarou: basta! Mas o problema não era só moral, era existencial. A própria definição do que significa ser humano estava em perigo. O texto bíblico é direto. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. Toda a carne, não só a humanidade, mas também os animais, as criaturas, até o ordem biológico da criação estava sendo alterado. Os híbridos eram só a face visível de uma corrupção que afetava o DNA de toda a Terra. Não era só violência, não era só idolatria. Era um ataque direto ao projeto original de Deus. O livro de Enoque descreve como os homens clamaram aos céus, incapazes de resistir à tirania dos gigantes. Os Nefilim, com seu apetite insaciável, devastaram campos, destruíram cidades e converteram o planeta em um campo de sangue. Então, os anjos fiéis, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, levaram o clamor diante de Deus. Disseram: a terra geme. Os homens não suportam o peso dessa corrupção. Até os céus foram maculados pelas abominações dos vigilantes. E chegou a sentença. Primeiro contra os vigilantes. Seriam acorrentados em abismos escuros, privados da luz até o dia do julgamento final. Semiasa e seus companheiros foram encarcerados sob as montanhas, selados com correntes eternas. Depois, contra os Nefilim, Deus não permitiria que sua descendência contaminasse a terra para sempre. Seriam destruídos pelo próprio dilúvio, afogados pelas águas que varreriam o planeta. Mas havia um plano de preservação. Deus olhou e encontrou um homem. Não era um gigante, não era um híbrido, não era alguém corrompido pelo DNA alterado. Era um homem puro em sua geração, Noé. A palavra geração, em Gênesis 6:9, não se refere só à moralidade. O termo hebraico Toledot pode significar linhagem, descendência. Noé não era só justo espiritualmente, era geneticamente íntegro, sem contaminação dos vigilantes. E aqui vai um detalhe que muda tudo. Noé foi escolhido não só porque era bom, mas porque era a última garantia de que o plano messiânico não seria interrompido. Se toda a carne se corrompesse, não haveria linhagem pura para o nascimento de Cristo. Mas antes que viessem as águas, Deus decretou algo terrível. O fim de toda a civilização. Cidades, monumentos, templos, tecnologias, música, armas, portais, tudo devia ser apagado. E talvez essa seja a parte mais impactante. O dilúvio não foi só castigo, foi um reinício. Homens e mulheres contemplando como os céus escureciam. Nuvens carregadas, trovões nunca vistos, relâmpagos iluminando cidades inteiras. Os gigantes, em sua arrogância, talvez zombassem, acreditando que nada poderia destruí-los. Mas, quando as fontes do abismo se romperam e as comportas do céu se abriram, não houve exército, magia ou tecnologia que resistisse. Imagine o pânico. Templos sendo engolidos, megalitos caindo como brinquedos, híbridos lutando para sobreviver, mas sendo tragados pelas ondas. Sacerdotes clamando a deuses que nunca responderam.
E no meio de tudo isso, só uma família a salvo dentro de uma arca. Mas o julgamento não parou na destruição. Levava uma mensagem para o futuro. Os homens que sobreviveram ao dilúvio levaram consigo fragmentos da memória dessa era. É por isso que as culturas do mundo todo têm mitos sobre grandes dilúvios, gigantes que pereceram, deuses aprisionados. Cada povo guardou pedaços da verdade como ecos coletivos. A lição era clara. Quando a humanidade tenta ser como deuses sem Deus, o resultado é sempre a destruição. E aqui chegamos à pergunta inquietante. Jesus disse em Mateus 24:30: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que isso significa? Se os dias de Noé foram marcados por hibridização, corrupção genética, violência, idolatria e manipulação espiritual, estamos vivendo algo similar hoje? Estamos brincando com o DNA, clonagem, inteligência artificial, manipulação climática, armas de destruição em massa. Estamos abrindo portais digitais que conectam o mundo inteiro em segundos. Estamos cada vez mais perto de repetir a arrogância dos vigilantes. E se o ciclo estiver prestes a se fechar, guarde essa pergunta. Já chegaremos lá. Um mundo silencioso, sem cidades, sem templos, gigantes caminhando entre os homens. Só um imenso oceano cobrindo tudo. Um horizonte sem fim, céu e água. Essa foi a realidade de Noé, quando o dilúvio terminou. Mas o dilúvio não foi só castigo. Foi um reinício divino. Deus não só destruiu a civilização antiga, apagou suas pegadas, como se dissesse: o que construíram sem mim não deve permanecer. A Bíblia relata: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Quase 5 meses de mundo submerso, sem cidades, sem monumentos, sem seres híbridos. Toda a glória antediluviana sepultada sob toneladas de lama e água. E você se lembra daquela pergunta do início? Por que Deus apagou 17 séculos inteiros de história? Agora você tem a resposta. Porque o que ocorreu ali não devia ser lembrado. Não devia se repetir. Por isso, foram apagados os 17 séculos. Não restaram bibliotecas, não restaram templos, não restaram arquivos. Só ruínas enterradas que ainda hoje nos confundem. Talvez essa seja a razão de tantas construções impossíveis espalhadas pelo mundo. Pirâmides, megalitos, templos subterrâneos, fragmentos de uma era que Deus quis ocultar. Quando as águas baixaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat, Noé e sua família não estavam só sobrevivendo. Estavam reiniciando a humanidade. Era como se Deus dissesse: vocês são a nova criação. Esqueçam o passado, comecem de novo. E a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca não foi construir uma cidade, nem erguer um palácio, nem fundar uma civilização tecnológica. Construiu um altar. Noé edificou um altar ao Senhor. Tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Gênesis 8:20. Relacionando com o que vimos no primeiro capítulo. Enquanto Caim construiu uma cidade e um sistema humano, Noé construiu um altar e adorou o Criador. A diferença entre as duas civilizações está aqui. Uma começou com tecnologia, a outra com adoração. E foi nesse momento que Deus fez um pacto. Estabelecerei minha aliança convosco, e nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. Gênesis 9:11. E como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris nos céus, não como simples beleza, mas como lembrete eterno de que nunca mais haveria um reinício global pelas águas. Mas preste atenção.
O pacto não prometeu que nunca haveria outro reinício, só que não seria com água. Talvez o próximo reinício não seja aquático, mas de outra forma. Agora me deixe te perguntar algo. Por que Deus apagou quase todos os rastros dessa civilização? Se quisesse, poderia ter preservado monumentos, registros, cidades inteiras como testemunho. Mas não. Permitiu que os restos ficassem enterrados, fragmentados, ocultos em mitos. Talvez porque, se tivéssemos acesso completo a essa ciência, cairíamos nos mesmos erros. Talvez porque a humanidade não resistiria à tentação de repetir o pecado dos vigilantes. Por isso, hoje olhamos para Göbekli Tepe, Stonehenge, as pirâmides e ficamos em choque. Sabemos que algo não encaixa na cronologia, mas não temos todas as peças. Deus quis que fosse assim. E aqui está o paralelismo aterrorizante. Assim como Deus reiniciou o mundo antigo, Jesus advertiu que o fim dos tempos seria como nos dias de Noé. Ou seja, antes do fim, haverá novamente uma era de corrupção genética, violência, idolatria tecnológica e contato com entidades espirituais tão perigosa que exigirá a intervenção direta de Deus. Estamos manipulando o DNA, clonando seres, falando em editar embriões, criando inteligências artificiais que pensam sozinhas, explorando o espaço em busca de contato com outros seres. Não te soa familiar? E lembre-se, quando Noé saiu da arca, não reconstruiu o mundo antigo. Começou algo novo. Essa é a maior lição do dilúvio. Deus não restaura o que está completamente corrompido. Ele apaga e cria de novo. Isso deveria nos fazer tremer. Porque se o mundo atual repetir a corrupção dos 17 séculos, talvez o próximo reinício esteja mais perto do que imaginamos. Mas há algo que ainda não te contei. Esses 17 séculos podem ter sido apagados, mas deixaram ecos, fragmentos de memória espalhados por todas as culturas antigas. E quando juntamos essas peças, a história se torna impossível de negar. Imagine olhar para a Terra e ver que não resta nada. A civilização dos gigantes, as cidades dos vigilantes, os templos alinhados com as estrelas, tudo submerso. O que levou Deus a apagar 17 séculos de história não foi só a maldade dos homens, mas a certeza de que toda a criação se havia corrompido até o limite. A Bíblia diz: "Eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do céu." Gênesis 6:17. Não era só castigo, era uma cirurgia cósmica. A infecção havia se espalhado demais. O DNA humano, dos animais, até da terra, estava contaminado. O reinício era inevitável. Noé foi escolhido não só porque era justo, mas porque sua linhagem era íntegra. Ele era a última garantia de que o plano messiânico não seria interrompido. Enquanto toda a civilização era apagada, Deus preservava um fio de esperança dentro da arca. E quando as águas baixaram, veio a promessa: nunca mais o mundo seria destruído pelas águas. O arco-íris brilhou como lembrete eterno, mas a promessa não dizia que Deus nunca mais interviria, só que não seria com água. O próximo reinício pode ser diferente. Jesus disse: "Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Mateus 24:37. Agora conecte tudo o que você viu até aqui. O que ele quis dizer? Que antes do fim, o mundo repetirá os mesmos padrões do período antediluviano: corrupção genética, hibridização, idolatria tecnológica, violência generalizada, contato com entidades espirituais.
Hoje já editamos o DNA, clonamos seres, criamos inteligências artificiais, manipulamos o clima, exploramos portais digitais que conectam o mundo inteiro. Não estamos repetindo a mesma história? Em 2025, os cientistas já falam em criar embriões híbridos humano-animal. Já temos tecnologia para modificar genes de bebês antes do nascimento. Já construímos inteligências artificiais que aprendem sozinhas e superam humanos em tarefas complexas. Estamos fazendo exatamente o que os vigilantes nos ensinaram, e chamamos isso de progresso. E aqui está a revelação final. Os 17 séculos foram ocultados não para nos manter ignorantes, mas para nos advertir. O silêncio da Bíblia é um grito que diz: vocês não estão preparados para saber até onde podem chegar sem Deus. Mas os fragmentos que sobreviveram nos mitos, nas ruínas, nos registros antigos, estão aí como lembrete. Já fizemos isso antes. E o final não foi glória, foi destruição. Pense no arco-íris. É sinal de promessa, mas também de limite. Um lembrete de que Deus é paciente, mas não indefinidamente. E se Jesus disse que o fim será como nos dias de Noé, talvez estejamos a um passo de repetir o ciclo. Você se lembra que no início perguntei o que Deus quis ocultar ao apagar 17 séculos? Agora você sabe. Não ocultou para nos privar. Ocultou para nos proteger. Porque se tivéssemos acesso completo a esse conhecimento, faríamos exatamente o que eles fizeram, e o resultado seria o mesmo. Noé tinha uma arca. Nós só teremos uma opção: permanecer em Cristo ou nos perder no novo dilúvio. Não de águas, mas de fogo, de julgamento, de colapso global. Esse é o mensagem que escondem os 17 séculos. A história não foi apagada por acaso. Foi apagada porque está prestes a se repetir. A civilização de Caim começou com uma cidade construída sem Deus. Os vigilantes trouxeram o conhecimento proibido. Os Nefilim corromperam toda a carne, e o mundo inteiro teve que ser reiniciado. Mas Noé construiu um altar, e da arca saiu uma nova humanidade, uma segunda chance. A pergunta que fica é: quando chegar o próximo julgamento, onde você estará? Dentro da arca ou tentando construir outra torre de Babel? Os 17 séculos perdidos não são só história antiga. São profecia, são advertência, são o espelho do nosso próprio tempo. E o arco-íris nos céus continua brilhando, lembrando-nos: Deus é fiel às suas promessas. Não voltará a destruir a terra com água, mas virá o fogo. E dessa vez não haverá arca de madeira, só uma: Cristo. 17 séculos foram apagados, mas a escolha permanece. E a escolha é sua.